Irmãos, hoje nós vamos continuar as nossas lições. No domingo anterior a gente interrompeu, né? Mas hoje nós seguimos com a lição de número 10. Nós tivemos algumas lições aí anteriores. A última comparava aí, né, mostrava um sacerdote que tipificava então o sacerdócio de Jesus Cristo. E trazia, né, uma comparação favorável a Jesus Cristo, e preparava-nos para o entendimento, para a aceitação da supremacia do Senhor Jesus. E hoje nós continuamos aqui com esse alvo maior da carta aos Hebreus, né, uma carta profunda, e que o próprio autor chegou um momento que falou para nós, né, que tem tantas coisas para nos ensinar, difíceis, e que nós precisávamos crescer, que já tinha tempo para estar grandes, né? Para estar até ensinando, mas aí a gente ainda estava tendo que receber, era leite. E aí, né, ele dá uma paradinha e aplica a nós algumas lições, dizendo, né, da nossa ignorância, da nossa imaturidade, nossa negligência e os perigos que correm de permanecermos nesse estágio. E aí vem uma aplicação bastante profunda, o desafio de estarmos procurando o crescimento pela palavra. Ler a palavra, né? E a lição era bastante enfática. Como tem sido a nossa vida de leitura da palavra? Nós crescemos através da leitura. E é leitura de toda a palavra, porque a palavra tem uma conexão. E nós não podemos ficar escolhendo aqueles textos assim que facilitam ou somente agracia o nosso ego. Mas temos que buscar a palavra que corrige, a palavra que ensina, a palavra que nos desafia. E por isso, então, aqui mais uma vez, irmãos, o alvo da carta aos Hebreus é destacar a superioridade do ministério de Jesus Cristo, para amá-lo mais, servi-lo mais, obedecê-lo mais. O desejo do Senhor Deus é que nós cresçamos até chegar à estatura de quem? De Cristo. E sem palavra, nós não vamos crescer, não. Precisamos de ler, estudar. Esse é um desafio para as nossas vidas. E hoje, então, nós temos aqui uma lição falando da superior aliança. E nós vamos ler os nossos versículos que vão servir de base. Eu peço aos irmãos que depois deixem suas Bíblias abertas no capítulo 8, que é o capítulo que nós vamos ter durante todo o estudo, buscando, então, as lições que o Senhor Deus preparou para nós nessa manhã. Então, capítulo 8, verso 1 e 9, o verso 14. Oi. Hebreus, capítulo 8, o verso 1, e depois, capítulo 9, o verso 14. Encontraram aí? Dá para a gente ler juntos, irmãos? Então, vamos lá, o 8, verso 1, juntos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nós somos até o 2, né, irmãos? O 9, verso 14. Capítulo 9 de Hebreus, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, até aí, irmãos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E nós vamos ver o que a nossa lição
quer que nós levemos para casa, levemos no nosso coração hoje. Irmãos, o alvo da nossa lição. Nós temos aqui algumas coisas que é preciso ficar bem nítidas antes de começarmos a falar, né? Carlos, dá para colocar para a gente o alvo da lição de número 10 aí? Nós vamos primeiro enfatizar isso e depois começarmos, então, a discorrer o que nós temos preparado aqui. A lição de número 10, então, vocês estão com ela aí na mão, eu creio que leram em casa. E ali está, irmãos. Nós, hoje, deveremos compreender o valor da antiga aliança e perceber que era imperfeita, temporária e insuficiente para perdoar o pecado. Devemos sentir-nos plenamente seguros de nossa salvação em Cristo, da plena purificação dos nossos pecados e completa redenção. E também nós, após esse estudo, devemos identificar o que é a nova aliança superior, a nova aliança superior à antiga, reconhecendo em Cristo a sua superioridade. Então, esse é o objetivo da nossa lição de hoje, irmãos. E nós teremos aqui uma lição muito boa, muito profunda, e que eu conversei com Zé Maria no domingo passado e falei com ele, eu fiquei incomodada porque era uma lição grande, envolve muita coisa, e eu achei impossível desenvolver essa lição numa aula. Então, eu dividi ela em duas. E nós vamos ficar com a metade dela, falando sobre os 2 primeiros tópicos. E no próximo domingo, né, que o Zé Maria vai dar continuidade, ele fará a conclusão dessa lição, né? E ela é tão profunda que eu creio que não seria demais 2 ou 3 ou até 4, irmãos, porque nós não podíamos deixar de ter essa lição. Ela é muito importante nas nossas vidas. Então, falando de uma superior aliança, nós vamos primeiro entender o que é uma aliança. E eu queria ouvir os irmãos, né, sobre o conceito de aliança. O que é uma aliança? Né, eu estou feliz com todos os irmãos aqui. A presença do pastor Jair, que pode nos ajudar também, está lá atrás, tá, né, pastor? E eu até vou pedir para ele fazer essa definição para nós de aliança. O Sinomar vai levar o microfone até o pastor e ele vai nos ajudar a entender o conceito de aliança, para que a gente possa, então, começar a falar disso, né? A palavra fala de aliança, e depois a gente vai ver que não foi só uma, não foi só 2, né? O Senhor Deus fez algumas alianças. O que é mesmo aliança? O pastor fala para nós, pastor? É um pacto que Deus faz na sua bondade com o homem, com compromissos recíprocos. Isto é, a parte humana que deve ser observada, deve ser obedecida para o crescimento espiritual de cada pessoa. E a parte divina, a parte de Deus, que Ele promete na aliança, no pacto que Ele faz conosco. A nossa parte, Deus não faz. A parte dele é fiel. Ele faz sempre. E a nossa parte, nós é que nos encarregamos de fazer. Se não fizermos, fica sem fazer, porque Deus não faz. Obrigada, pastor. Então, irmãos, já temos aí um norte. Já sabemos o que é uma aliança, né? E nós lembramos aqui, e eu creio que os irmãos, né, têm lido a Bíblia desde o começo, e sabe que o Senhor Deus fez várias alianças, ou foi só uma ou 2?
Os irmãos têm ciência de que, se o Senhor Deus fez só 2 alianças com o homem, que fala a antiga, a nova aliança. Foram 2 ou foram várias? Várias alianças, né? E seria até bom, né, que a gente nos desafiássemos a estudar as principais alianças de Deus com o homem. Mas aqui nós vamos, então, lembrar um pouquinho de 2 alianças aí, né, e enfatizar, né, o desejo de Deus em relacionar com o homem. Deus nos criou com esse desejo no nosso coração e o desejo dele, né, o propósito dele foi relacionar com o homem. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E na virada do dia Deus aparecia e falava com o homem, né? E o homem, e Deus lá no começo Deus já tinha feito um acordo com Adão. E nós vamos ver que Deus continua com esse mesmo propósito, o propósito eterno do Senhor Deus de se relacionar com o homem. E a luta nossa aqui é podermos, então, alcançarmos esse nível de relacionamento, o qual nós possamos agradar a Deus e desfrutarmos da presença, do poder, da bênção que é termos Ele como Senhor das nossas vidas, né? Então, já entendemos, irmãos, aí o que é o conceito da aliança, e eu vou aqui iniciar, né, o que nós vamos para o nosso texto, buscando aí, então, a introdução do nosso estudo, que a lição traz com um destaque aí muito especial, e que eu gostaria que os irmãos até acompanhassem aí, logo no começo, o destaque que o autor faz, que nessa epístola, né, a epístola enfocada por nossas lições, o autor deseja exortar seus leitores quanto ao perigo da apostasia, que os leva a renegar a fé no Senhor Jesus. Ele queria demover ou dissuadir os cristãos hebreus do espírito de descaso, de apatia e de desprezo à pessoa do nosso Salvador e de todas as suas bênçãos. Estavam voltados para o que era terreno e transitório. As figuras ou sombras das realidades os atraíam mais do que as próprias realidades celestes. Então, essa é a preocupação que nós vimos, e tudo o que mostra em todas as lições é que nós não venhamos a estar com os olhos voltados mais para o que é terreno, mais para o que é o desejo da carne, do que para o espiritual. Que os nossos olhos devem ser voltados para o alto. Nós devemos desejar as coisas do alto. Nós devemos estar com as nossas vidas, né, com um fim de alcançarmos essa vida que está reservada para todos aqueles que querem e que assumem a Cristo como seu Salvador. Então, é assim que nós introduzimos o nosso estudo, que os nossos olhos possam ser voltados para cima, com esse intuito. E aí, irmãos, nós vamos ver, então, nas 2 primeiras partes da nossa lição, alguns pontos de comparação entre os sacerdotes do Antigo Testamento e Jesus. Nós vamos conhecer um pouco da antiga aliança, as suas promessas, os seus efeitos e as aplicações para a nossa vida. E no domingo que vem, o desafio, né, de concluirmos essa comparação em relação à nova aliança. Então, voltando ao nosso texto aí, vamos ver lá, Hebreus, capítulo 8, o verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Então, o autor já começa falando, em suma, o mais importante de tudo que nós já falamos. Anteriormente, várias lições foram aplicadas em nós, mas agora, em síntese, né, vamos aí para o mais importante de tudo o que nós falamos. E aí ele começa a fazer uma comparação, que é até difícil de dizer, porque o sacerdócio de Jesus Cristo foi incomparável, foi inigualável, né? Não tem como a gente fazer isso assim, mas o autor aqui coloca para que nós possamos entender essa superioridade. E aqui, então, ele já fala,
O essencial das coisas que temos dito é que possuímos o quê? Tal sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Nós sabemos que na divisão, segundo a ordem de Deus, a orientação de Deus, da tribo de Levi, seriam escolhidos sacerdotes, né? E esses sacerdotes tinham ofícios especiais. E aqui, então, vem o destaque para o sacerdote. Depois a gente vai falar um pouquinho deles. Mas o que o versículo traz para nós é que temos tal sumo sacerdote que fez o quê? Se assentou do lado direito do trono da majestade. Qual sacerdote pôde fazer isso? Nenhum. Se assentou do lado direito do trono da majestade. Esse sumo sacerdote está lá. E ele continua dizendo mais alguma coisa. Como ministro de qual santuário? Como ministro, ele está lá, agora, ministrando as coisas de interesse de cada um de nós, do interesse seu, de sua vida espiritual, da sua família. Ele está lá ministrando em nosso favor. E ministrando coisas celestiais, bênçãos celestiais. Os sacerdotes que nós tivemos, todos eles, tinham os seus ofícios interrompidos porque morriam. E eles ministravam num tabernáculo terreno, num lugar que Deus mandou construir, de modelo conforme a vontade do nosso Deus. E tinha algumas restrições, tinham algumas situações que não chegam nem perto à administração do Senhor Jesus. E eu até trouxe uma imagem, né, do tabernáculo terreno, conforme o que Deus mandou preparar, e a gente vê lá em Êxodo, né, 25, se não me engano, Êxodo 25, 8 e 9. Alguém podia ler para nós, algum dos irmãos? Poderia ler essa passagem? Êxodo 25, 8 e 9, e nós veremos, então, a imagem desse tabernáculo no qual os sacerdotes terrenos ministravam. Quem pode ler para nós? Maria do Carmo, você pode ler para nós? Seu Almir, você traz aqui para nós? 25, 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, nós já falamos anteriormente, né? O Senhor Deus sempre quis relacionar com o homem. Sempre procurou o homem para se relacionar com ele. E depois do pecado, na nossa dificuldade de ir até Deus, Deus continua vindo até nós. E Deus quis um lugar separado para que ele pudesse se manifestar e pudesse, então, apresentar ao homem a sua vontade. E ele mandou fazer um tabernáculo que, segundo a palavra nos ensina, foi ditado conforme ele mesmo projetou, e que, na nossa concepção e no que nós temos registrados, foi uma cópia, uma réplica do santuário eterno. E ali, então, está uma imagem, né, não tão detalhada, mas mostrando para nós, né, tinha as suas divisões, as suas especificações, tinha um mobiliário todo ditado conforme os padrões, o desejo do Senhor Deus, e lá havia, então, uma divisão, conforme está mostrando ali, uma parte externa chamada átrio ou pátio, e uma interna denominada tenda da congregação, tabernáculo, com 2 compartimentos, o lugar santo. Nesse lugar entrava os sacerdotes.
e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, sendo separado por uma cortina que recebeu o nome de véu. Lá, nesse lugar, Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote. E ele não podia sentar, ele tinha que ficar de pé o tempo todo. Por quê? Porque o trabalho dele não tinha fim. Ele não era nunca concluído. Porque todos os anos, esse sumo sacerdote tinha que entrar ali, naquele lugar santíssimo, e oferecer o quê? O que ele tinha que oferecer lá nesse lugar santíssimo? Sacrifícios. E eram 2. Ele tinha que primeiro oferecer um sacrifício para expiar os pecados dele. Depois que ele oferecesse os sacrifícios para expiar os pecados dele, é que ele oferecia para a expiação dos pecados do povo. Então, era assim que acontecia. No lugar santo, os sacerdotes ministravam, as coisas referentes à situação do povo e levavam o povo a Deus. E lá no lugar santíssimo, então, o sumo sacerdote, todos escolhidos da tribo de Levi, conforme as determinações de Deus, entrava. O sumo sacerdote entrava sozinho, ficava de pé. Por quê? Todo ano era a mesma repetição. Tinha que matar um novilho, matar, oferecer para expiar os pecados dele, depois um cordeiro perfeito, sem manchas, sem defeito, para que pudesse estar fazendo a expiação dos pecados do povo. Mas aqui, a palavra está dizendo para nós que nós temos um sumo sacerdote que se assentou ao trono da majestade, partilha desse trono. Ele é também rei, ele domina, ele tem todo o controle, e ele está assentado, porque o sacrifício dele foi suficiente. Não precisa mais ficar matando novilhos, não precisa mais ficar imolando cordeiro ano após ano, porque ele fez de uma vez por todas o sacrifício aceitável a Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 1, nós já vemos essa inigualável posição do nosso sumo sacerdote, Ele é superior e ele está lá, às 24 horas, ministrando pela sua vida, pela minha vida, coisas celestiais. E ele está ao lado da majestade, porque ele, além de ministrar, ele reina. E esse reinado vai ser totalmente reconhecido por todos, não só por nós cristãos, mas pelo mundo inteiro, na sua volta, na sua segunda vinda. E mais à frente, então, ele continua ainda falando disso, dessa superioridade aí. Nós vamos ver no verso 3 que todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então, os sacerdotes ofereciam dons, ofereciam sacrifícios. Esse também precisava ter algo a oferecer. O que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ofereceu? A própria vida. A própria vida. Ele que não tem nenhum pecado, se fez pecado por nós. Veio, viveu uma vida de humano. Se submeteu a todas as angústias, a todas as tentações, viveu entre nós, se assemelhou em nós menos na transgressão e se ofereceu. E derramou o sangue, sangue que foi aceito pelo Pai. E por isso mesmo foi aceitável, Então ele ofereceu a si próprio.
E aí, mais na frente, né, na continuação do nosso texto, nós vamos ver, então, aqui, nos 5 e 6, a explicação do autor para nós, mostrando essa superioridade aí. Então, nós temos, ora, aqui voltando no 4, o 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse aqui na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, né? Então, como vimos aí, comparando o sacerdócio de Jesus com os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ministravam em santuário terreno. Era uma réplica do santuário eterno, da habitação celeste de Deus, né? E ali nós vamos ver, então, sacerdotes tendo necessidade de, ano após ano, repetirem o sacrifício e permanecerem ali de pé, reconhecendo, então, que o trabalho deles era insuficiente para finalizar, de uma vez por todas, o problema que afetava a humanidade, o problema do homem, o pecado. Esse problema precisava ser solucionado. E ali havia, né, uma demonstração, uma sombra do que Deus estava preparando para fazer, para resolver essa questão do pecado, né? E aí nós vamos ver, então, que Jesus Cristo vem, exerce esse ministério de uma forma perfeita, de uma forma aceitável, finalizada, suficiente, sobe ao céu, assenta à direita do trono e ministra por nós. E adquire, então, um nível mais elevado, por quê? Porque ele se torna o nosso mediador. Então, como falamos anteriormente, numa aliança existem as duas partes. E as duas partes assumem compromisso. Compromissos mútuos, para que possam ter, então, os benefícios esperados. Jesus Cristo assumiu a nossa parte no acordo com Deus. Ele é o nosso representante. E como nosso representante, ele está lá diante do Pai, respondendo por nós, mediando todo o acordo, intercedendo por nós. Não é isso que nós temos aí em 7:25? Hebreus 7:25 não falou isso? Anteriormente, nós vimos isso na lição, parece na lição anterior, né? Hebreus 7:25 fala: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele está lá. Ele é o nosso representante no acordo com Deus. Deus nos procurou para fazer um acordo. E Jesus Cristo tomou a posição e falou: eu vou ser o representante desse povo. Eu vou cumprir a parte desse povo. Tudo que eles não conseguiram fazer, eu vou fazer. E eu vou estar sempre mediando esse acordo, vou estar intercedendo por eles, em favor deles, nas causas deles. Então, ele está lá, nessa superioridade, assentado, está do lado direito, partilhando o reinado e está intercedendo por cada um de nós, em toda e qualquer situação. Mas aí, então, nós vamos, ainda falando dessa antiga aliança, vamos ver como que foi tudo realizado, como que foram feitas as propostas, para chegarmos no ponto que nós temos aqui, nessa superior aliança.
Então, irmãos, quando nós falamos, já entendemos o que é aliança, mas nós temos que lembrar de algo que, quando a gente lê o Velho Testamento, nós entendemos isso passo a passo, né? Como toda aliança tem seus termos, né? E a antiga aliança também tinha seus termos. Quais eram esses termos ali da antiga aliança? Os irmãos sabem, quando assinam um contrato, nós temos termos lá. E a gente lê todos os termos, tanto por exemplo, você está alugando um carro, alugando um apartamento, tem lá o compromisso do locatário, tem os compromissos ali do inquilino, né? Então, na antiga aliança também tinha os seus termos. E Deus colocou os termos dele. Quais eram os termos colocados pelo Senhor Deus para o povo em todos os momentos que ele procurou para fazer um acordo? O que Deus dizia nessa antiga aliança, né? E que nós falamos que eram promessas inferiores, porque não da parte de Deus, mas porque o homem não conseguia realmente cumprir aquilo que era proposto. Quando Deus procurou o homem, desde o início, lá no Jardim do Éden, quando criou Adão, e num comum acordo, né, ali, especificou. O que Deus disse? Eu serei o seu... Não, o que Deus diz para nós? Eu serei o seu Deus. O que isso significa nesse termo aí assinado por Deus conosco? Eu serei o seu Deus, eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar, eu vou providenciar tudo que você precisa, como Ele providenciou desde antes da criação de Adão. Não foi assim? Lá no Éden não tinha água, o ar para eles respirarem, frutos, terra, tudo preparado. E Deus continuou com esse termo aí cumprindo. Eu serei o seu Deus. E isso significa tudo que nós estamos aqui relatando. Eu vou ser o seu Deus, eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar, eu vou te proteger, eu vou providenciar tudo que você tem necessidade, eu vou satisfazer tudo aquilo que você precisa. E para o povo, qual que era o termo colocado para o povo cumprir? Vocês vão ter que me adorar, né? Eu quero só que vocês me adorem, que vocês me obedeçam. Eu quero que vocês me tenham como o único Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Não prestarás culto a nenhum outro Deus. É só isso que eu quero de vocês. Me adorem. Me reconheça como esse Deus, Senhor, Criador, sustentador. Essa é a parte de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo, vocês vão me adorar, vão me obedecer. Esse termo não mudou, continua. Deus não mudou as orientações, teve algumas alterações porque não funcionaram, mas esses termos continuaram. E aí Deus fez promessas. Deus não deve nada para nós, porque Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é o nosso sustentador. Ele não deve nada, mas Ele fez promessas. E quando Ele procura Abraão, vamos ler lá, Gênesis 17... Gênesis 17, parece-me que deixa eu ver aqui, irmão seu. Gênesis 17, o verso 7. É isso mesmo? Vamos ler 17, 4, e depois leia o 7 também, irmãos. Quem pode ler para nós? Tá? Zé Maria, você lê aí para nós? Seu Almir, leva o microfone. 17:4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Aí, nós depois vamos ler um pouquinho mais nesse texto. Então, Deus faz promessas, né? Ele estabeleceu os termos, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, vocês vão me obedecer, me adorar, prestar culto somente a mim.
E aí ele faz algumas promessas. Eu serei o Deus de vocês. E ele promete terra, que mais? Reino, que mais? Salvador. Não foi isso que ele prometeu nas conversas com Abraão? Ele falou que da descendência de Abraão, ele mandou Abraão sair daquela terra, levaria ele para uma terra. Qual que era a terra? Que jeito que era essa terra que ele prometia? Que mana leite e mel. Ele prometeu a terra, prometeu o reino e prometeu um Salvador. E aí, como o povo tinha necessidade, nós temos necessidade até hoje de ter alguma coisa que simboliza para que a gente possa entender. Deus sabia que depois que nós pecamos, nós ficamos com dificuldade para entender as coisas espirituais. Aí Deus, então, preparou símbolos para que pudessem servir de memória, de lembrança desse acordo. E aí nós vamos ver os símbolos que foram estabelecidos, né? E os irmãos sabem muito bem quais que foram eles, né? Então, essa antiga aliança tinha seus símbolos, como a nova aliança também tem os dela. E nós vamos ver lá em Gênesis 17, agora lendo 7 a 11, o primeiro símbolo para que o homem tivesse lembrança do acordo que Deus fez com ele, de ser o Deus deles e de exigir que da parte deles o adorassem e obedecessem os seus preceitos. Vamos ler? Cleusmar, você lê para nós? Seu homem vai te auxiliar. É 17, de 7 a 11. Gênesis 17, 7 a 11. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Aí então está o primeiro símbolo que Deus então determinou para que o homem lembrasse daquele acordo. Qual é mesmo o símbolo? A circuncisão. Então, era uma cirurgia, a remoção do prepúcio, né, no órgão masculino, e que lembrava, e que Deus queria que o homem entendesse. Eu não sei até que ponto eles entenderam. Já simbolizava a cirurgia que o Senhor Deus queria fazer no coração. Era um ato externo, mas que simbolizava um ato muito mais profundo, que era um ato lá dentro. Trocar o coração de pedra por um coração de carne. Era uma cirurgia que já vinha simbolizar o desejo de Deus, de fazer com que aquele que realmente se submetesse ao acordo com Ele, tivesse um coração transformado, tivesse uma vida transformada. Então já simbolizava isso. Mas tem um outro símbolo, né, que aí está estabelecido. E nós vamos lá em Êxodo 12, verso 3, e depois 5, os versículos 5 a 7. Quem pode ler para nós? Para vermos aí o outro símbolo. Então, vamos ler. Êxodo aí, capítulo 12, verso 13, e depois versos 5 a 7. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Os versos 5 a 7. Do 12? Do 12. O cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde.
Então, aí, irmãos, são versículos, né? E era bom que a gente lesse, né, todo o capítulo 12 aí, que fala da instituição de que mesmo? Da Páscoa. Então, o primeiro símbolo do acordo firmado era a circuncisão. O segundo, a instituição da Páscoa, né, para que lembrasse, então, a retirada daquele povo da terra do Egito, do cativeiro, da escravidão e o livramento concedido pelo Senhor. Então, além desse segundo símbolo, nós temos um terceiro, que foi aí colocado pelo Senhor Deus, e nós vamos ver Números 10, o verso 33. Lá em Números, capítulo 10, versículo 33. Alguém pode ler para nós? Vera, você pode ler para nós? O senhor Amir, você pode fazer o favor de trazer para ela? Números 10, 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A arca da aliança. Então, era o outro símbolo, né, para que o povo lembrasse do acordo que o Senhor Deus fizera com eles. E nós vamos depois ver isso comparando na nova aliança. Então, os termos colocados da parte de Deus: eu serei o seu Deus para sempre. Vou cuidar sempre de você, estar sempre com você. Vocês serão o meu povo. Eu só quero que me obedeçam, que me adorem. Somente a mim. Deus faz promessa. Prometeu terra, prometeu reino, prometeu o Salvador. E Ele coloca os símbolos. A circuncisão, a Páscoa, a arca da aliança que continha as tábuas da lei. Que ali mostrava o ideal para a vida do homem. Então, assim era a antiga aliança, irmãos. Às vezes fica uma coisa cansativa, né? É muita história, mas a história bíblica é muito bonita. Ela é muito bonita, né? E por isso mesmo eu estou aqui buscando resgatar isso, porque se nós falássemos da nova aliança, sem estarmos lá buscando essa história aí, aqui ao escrever, né, o autor das lições, imagina que nós saibamos de tudo isso. Que nós tenhamos estudado tudo isso na nossa vida de cristãos. E é uma necessidade mesmo. Para entendermos o plano redentor, é preciso estudarmos a história do povo de Deus. Estudarmos o plano da redenção. E aí a gente está fazendo esse resgate, que às vezes possa ficar assim cansativo, mas eu queria que os irmãos entendessem a importância, a profundidade desse resgate aqui, né? Então, assim era, assim funcionava, mas não satisfazia por completo, não resolvia a questão do pecado, né? Porque ano após ano isso tinha que ser feito. Esse sacrifício tinha que ser apresentado e o homem continuava tendo consciência dos seus pecados, esses pecados continuavam sendo lembrados e o homem continuava quebrando o seu acordo no pacto. Então, essa entrada, esses sacrifícios de animais não era suficiente para trocar o coração de pedra, para colocar um coração de carne no lugar, para que essa lei tivesse dentro do coração do homem. Ela ficava lá nas tábuas, dentro da arca, mas ela não surtia o efeito, o que Deus realmente tinha projetado. Então, era assim, tudo foi estabelecido assim, estava tudo perfeito assim. Mas o negócio não funcionou. E aí Deus, então, né, assim como nós também, quando a gente faz um acordo com uma pessoa, ou mesmo em uma situação, e vê que a coisa não está funcionando, o que nós fazemos? Nós mudamos o sentido da coisa, né? Nós vamos buscar uma saída. E assim, então, Deus apresenta uma saída. E nós vamos ver, então, aqui, no capítulo 8 de Hebreus, né? Nós veremos, então, essa parte que mostra, então, essa questão apresentada aí. E antes disso, irmãos, eu queria até
voltar um pouquinho aí em um outro texto nosso, para que nós entendêssemos a expressão, né, apresentada a nós, que Paulo coloca lá em Romanos, o desejo de um judeu, né, viver essa lei, e a angústia dele de fazer aquilo que estava proposto na lei e que ele não consegue. E que eu acho assim, muito interessante, sempre foi uma parte que me tocou muito. Eu gostaria de lembrar aqui com os irmãos essa descrição feita por Paulo de um judeu sincero que queria agradar a Deus vivendo debaixo da lei. Romanos capítulo 7. E depois ele apresenta, né, essa descrição também no capítulo 8, já vivendo sob a nova aliança. Então, vamos ver aí, irmãos, essa parte aí, Romanos 7, o 7 mesmo, né? Então, aí fala, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, né? Então, a lei instituída, a lei que era o ideal para o homem, levou-o à morte, porque nós não somos capazes de cumpri-la. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa. Nós sabemos, tudo que fala lá é santo, é perfeito, é justo, é agradável, mas nós não conseguimos cumprir, né? E o mandamento santo e justo e bom, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então, eu não quero fazer, mas o mal acaba me perseguindo, indo atrás de mim, mas eu reconheço que a lei é certa, né? Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porquanto eu sei, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, contra a lei, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, né? Infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O grito por uma solução, o grito para o problema, para a questão que não tem solução. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí no verso 1, ele alegra mais ainda o nosso coração e faz-nos reconhecer a superioridade, a suficiência de Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Irmãos, é maravilhoso, né? Esse texto assim sempre é uma questão pessoal, mas eu acredito que contagia qualquer coração quando lê, do homem que lê, né? Então, um judeu aqui num desabafo, querendo agradar a Deus, vivendo debaixo da antiga aliança. E o grito por socorro. E a gente vê então depois ele já reconhecendo como é a vida debaixo da nova aliança. E é aí que nós exaltamos e glorificamos o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, né? E aí, irmãos, então, Hebreus começa a falar para nós, no capítulo 8, os versos 8 a 9, né? O que nós devemos perguntar, então, e nesse momento estar enfatizando, né? Quem pode ler para nós aí, 8, que nós devemos estar com a nossa Bíblia aberta, Hebreus 8, lendo os versos 8 e 9. Quem pode fazer isso? Vera, você lê para nós? De 8 a 9. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, aí nós temos, então, repreendendo-os, né? Nós estamos aqui vendo, então, essa palavrinha que é muito importante. É a palavra, o Senhor, então, fala a nós, repreendendo-os. Então, não que da parte de Deus tenha tido alguma falha. Não que a lei tivesse falha. A lei não tem falha. O problema não era com a lei. O problema não era com o Senhor da lei. Mas o problema era com quem? Com o homem. O homem não conseguia. E o problema continuava. Então, Deus mesmo vai resolver o problema. Ele já conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa incapacidade. E como o grito ali mostrado em Romanos, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos. Em nós mesmos nós não conseguimos. Nós falamos, gente, eu não quero mais fazer isso. Volta e meia nós estamos fazendo. Nós vemos ao longo da história, acompanhando a história de servos de Deus, no Antigo Testamento, hoje, servos consagrados, que têm uma intimidade com Deus, quebraram a lei. Mas o Senhor Deus não desiste, porque Ele fez uma aliança perpétua. Ele falou, eu vou ser o seu povo. Quando Ele nos escolheu, em Cristo Jesus, lá antes, Ele falou, eu vou ser o seu Deus. E Ele não deixou, Ele não quebra essa palavra, porque a palavra dEle não é como a nossa. Graças a Ele. Então, ele repreendendo, disse, não tem jeito. Eu vou resolver do meu jeito. Vou resolver de um modo espiritual, né? E aí, então, nós introduzimos ao que nós teremos, então, na nova aliança. Eu mesmo vou resolver a questão do pecado. E foi assim que Deus, então, começa, e que nós falamos da nova aliança, que é, na verdade, uma continuidade. Né? Ela é renovada. Os termos não mudaram. Deus não mudou nada do que foi colocado no termo. Ele continuou dizendo e não tirou esse princípio de que Ele é o nosso Deus. E não tirou o princípio também de obediência. Ele não removeu esse princípio. Eles continuam. Mas Deus, então, aqui, e nós vemos o autor citando já essa questão preparada pelo nosso Deus, profetizada lá em Jeremias, e nós temos em outros também. E o que diz aí na frente? O verso 10, o que fala? Espera aí, Maria do Carmo, vamos ver, cadê o nosso microfone?
Ah, o seu Almir está ali. Então, vamos ver aí o verso 10. O que é que nós temos? Maria do Carmo, seu Almir. Pode ler do 10 até o 12, Maria do Carmo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, olha a solução preparada por Deus. A lei agora não está mais nas tábuas lá na arca. Onde está a lei agora? Onde Deus escreve a lei? Estava externa. Agora Ele escreve as leis no nosso coração. Escrita com quê? Com o sangue de Jesus Cristo. E aplicada, selada pelo Espírito Santo que Ele concedeu a nós. Porque Ele sabia que sozinhos nós nem íamos lembrar das leis. Mesmo que elas estivessem aqui, nesse lugar separado, em tábuas bem grandes aqui. Talvez com o tempo a gente ia acostumando, né? Quando coloca o painel os primeiros domingos, a gente chega e ele chama a atenção. Depois vai ficando, né? E a gente acaba nem lendo o que está lá mais. Não é assim que acontece? E Deus sabe que nós somos assim. Por isso Deus mesmo resolveu a questão. Agora a lei está dentro do nosso coração. E por isso mesmo, quando nós mentimos, quando nós quebramos, ela lateja na nossa consciência. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Né? E nós temos até uma ilustração interessante, né? Que fala que num diálogo de Pedro com Jesus, quando Jesus fala que vai deixá-los, né? Ele fala, Senhor, mas nós não vamos conseguir viver longe do Senhor. Quem que vai nos repreender? Quem que vai nos ensinar? Quando a gente ficar confuso, quem é que vai explicar para nós? Ele fala, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque o Espírito Santo vai vir. E Ele vai ensinar, Ele vai convencer, Ele vai instruir, Ele vai advertir. E é isso que Ele faz conosco. A lei agora está interna. E o Espírito Santo selou essa lei. E nós não nos conformamos. Nós inquietamos quando nós mentimos, quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós não cultuamos a Deus como convém, nós sentimos tristeza, angústia no nosso coração. Porque a lei está escrita aqui dentro, ela foi escrita com o sangue de Jesus, foi selada pelo Espírito Santo que não nos abandona. E o problema, então, foi assim resolvido. E mais uma coisa interessante aí, agora Deus vem clarear na nossa mente que o chamado dele, a escolha dele, não é para uma nação, mas era para todo aquele que nele crê e que obedece, que o adora como Senhor, como Salvador. E ainda tem mais. Os pecados, o que ele fez? Não precisa de um sacerdote, ou do sumo sacerdote, entrar lá sozinho, ficar de pé, ano após ano. Mas o que ele fez com os nossos pecados? Ele usou de misericórdia. E Ele nunca mais se lembra de nenhum deles. Nunca. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Em hipótese nenhuma. Porque a solução que eu apresentei
com a oferta do sacrifício de Cristo Jesus, foi suficiente, definitiva, está resolvido. E agora, irmãos, na próxima lição, então a gente vê a conclusão disso, mas só para lembrarmos aqui, Deus cumpre aquilo que Ele prometer, apesar de não dever nada para mim, não dever nada para nenhum de vocês, nenhum de nós. Deus não devia terra, não devia nada, mas Ele cumpriu tudo. A terra, a Canaã, foi conquistada no tempo de Davi e de Josué, né? O reino veio, está dentro de nós. Jesus Cristo é o nosso rei. E Ele é o rei dos reis. E está assentado, subiu ao céu, para o lugar que é dele, ao lado da majestade. O Salvador também veio, está cumprido. E aí agora nós vamos só terminar aqui com essa parte, mostrando a superação, que com a vinda, com esse sacrifício aceitável, nós não precisamos mais de sacerdotes. Nós somos os sacerdotes. Lá em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que mais? Sacerdócio real. Então, nós temos livre acesso. Naquele momento em que Jesus terminava ali na cruz, o véu que separava o povo da presença de Deus fez o quê? Se rasgou. Agora nós temos livre acesso ao Pai. E a simbologia também foi trocada. Se uma parte anterior com símbolos temporários, provisórios, foram finalizados ali, né? Então, os símbolos agora também são outros. Quais são os símbolos de agora? No lugar da circuncisão, o que nós temos? Oi? O batismo. O que é o batismo mesmo? Isso, né? Lá no nosso catecismo maior, na confissão de fé, nós temos aí. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto, da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Então, em lugar da circuncisão, nós temos o batismo como símbolo. Em lugar da Páscoa, nós temos o quê? A Santa Ceia. Então, nós celebramos a Santa Ceia aos domingos, ou algumas igrejas todos os domingos, né? Algumas outras uma vez ao mês, né? E relembra, então, não como antes a Páscoa era celebrada, em lembrança de que mesmo? O que a Páscoa lembrava? A saída do Egito, né? A libertação do cativeiro. E era imolado o cordeiro para quê mesmo? E isso, né, para que obtivesse a purificação dos pecados. Agora nós celebramos a ceia em lembrança do pagamento do pecado. Quando nós celebramos a ceia, e o Senhor Jesus Cristo, ao instituí-la, disse: fazei isso em memória de mim. Nós estamos lembrando que Ele pagou por nós o pecado. Nós não estamos fazendo para obter o perdão, mas estamos fazendo em lembrança do perdão que nós já obtivemos, né? Então, essa troca dos sinais aí, né? A circuncisão
substituída pelo batismo, a ceia substituída substituindo a Páscoa, né? E ainda poderíamos até dizer mais, e às vezes traz até uma certa confusão, mas o sábado pelo domingo, né? E aí nisso a gente não entra mais detalhes agora, é um estudo assim, bastante profundo, mas que dá para nós o entendimento também da relembrança da nova aliança, porque nós não estamos mais sobre a antiga aliança, né? Então, agora, irmãos, para finalizarmos essa parte aí, Jesus Cristo, o nosso representante, no acordo que Deus fez conosco, cumpriu integralmente a exigência divina. Ele pagou, ele obedeceu e ele colocou em nosso coração o desejo de servi-lo, de adorá-lo, de obedecê-lo. E às vezes, né, pode vir uma pergunta, mas se Cristo fez tudo por mim, se Cristo obedeceu por mim, não tem problema se eu desobedecer, se eu quebrar o acordo, né? Tem problema sim. Porque se nós estamos sob a nova aliança, nós não podemos nos conformar em continuar no pecado. Nós temos que arrepender. Temos que deixar o pecado, buscar forças para deixá-lo. E se pecar continua sendo uma coisa normal na nossa vida, nós temos que fazer uma análise. Como é que eu estou nesse acordo com Deus? Jesus Cristo é o meu representante. Ele cumpriu integralmente. E Ele escreveu essa vontade divina dentro do meu coração. Por isso, se eu saio fora dessa vontade, eu me sinto incomodada, eu tenho que me sentir incomodada, eu tenho que ficar triste, eu tenho que me arrepender. É assim a vida daquele que realmente recebeu Jesus Cristo como seu representante. E isso, trazendo então as lições para a nossa vida, irmãos, isso nos dá a segurança da nossa salvação. Então, quando alguém nos pergunta como que você pode ter certeza da sua salvação? Como que você pode ter segurança da sua salvação? E nós podemos responder: porque eu aceitei Jesus Cristo como meu representante no acordo com Deus. E nesse acordo tinha um termo, que era obedecê-lo. Adorar somente a Ele, prestar culto somente a Ele. Isso é que me dá segurança. Eu o aceitei. E por isso eu sei que quando eu chegar lá no céu, e se o anjo ou quem for me receber perguntar: quem é você? Como que eu posso autorizar você a entrar nesse lugar? Nós podemos responder: olha aí, meu nome está escrito aí. E a minha dívida está escrita, foi cancelada pelo sangue de Jesus Cristo. Pode olhar aí que meu nome está aí, porque eu assinei um acordo, eu professei esse acordo de ter Jesus Cristo como meu Salvador. Então, irmãos, essa aliança nos dá a segurança da nossa salvação e nos dá conforto em nossas dificuldades. Então, além de sentirmos essa segurança, ela nos dá conforto nas nossas dificuldades. E é por isso que a gente vem aqui à frente, né, quando o pastor, os presbíteros estão aqui para orar por nós, para apresentar essas dificuldades a Deus, com a certeza de que o nosso representante está ouvindo e levando cada uma delas lá, na direita do trono da majestade. Ele está lá. Ele permite. Já sabemos que quando nós aceitamos esse acordo, nós vamos sentir o desejo de querê-lo mais, de amá-lo mais, de servi-lo mais, e Ele vai nos abençoar com as bênçãos prometidas na sua palavra. Mas Ele permite, com as razões também que Ele sabe, para nos purificar, para nos fazer entender melhor a sua vontade, para nos levar mais perto dele, razões que só Ele e nós, algumas vezes, podemos, então,
declarar e assumir, né? Mas essa é a razão da nossa segurança, do nosso conforto. E para a gente terminar, vamos ler Romanos, então, que confirma toda essa segurança que essa palavra traz ao nosso coração e esse conforto que essa palavra traz ao nosso coração. É vivenciar essa experiência aqui de Romanos 8, versos 37 a 39. Vamos ler juntos, irmãos? Romanos 8, 37 até o 39. Encontraram? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.